Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série, encerrando a série Tesouros Escondidos do Salmo 119. Esse será o episódio de número 10. Semana passada, no episódio de número 9, falamos sobre um tema super importante. De madrugada te buscarei. Você tem buscado a Deus às madrugadas? Se não, não deixe de assistir. O estudo de hoje, como eu disse, finaliza esse estudinho que nós fizemos sobre o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119. Nele, o salmista apresenta momentos de um dia típico de um cristão que depende de Deus, inteiramente de Deus, e sabe que nada, absolutamente nada, vem de si próprio. Claro, queridos, todos nós temos que fazer a nossa parte. Deus não fará o que temos que fazer, Ele não quer fazer e não vai fazer a nossa parte, como não há qualquer chance de nós fazermos um milionésimo da parte que só Ele é capaz de realizar. Até, queridos, a saúde, a energia para tomar qualquer atitude e fazermos a nossa parte vem do nosso Pai Celeste. Então, a dependência dele é o nosso tema de hoje, a riqueza da dependência de Deus. Então, bora lá. Queridos, saber reconhecer a soberania de Deus e depender dele em tudo é um verdadeiro tesouro escondido para aqueles que encontram esta riqueza. Eu listei 4 momentos da nossa dependência de Deus. A primeira é no momento mais angustiante, na necessidade. Quando nós percebemos isso, partimos para a segunda, que é o clamor. Quando nós sabemos que não podemos, vamos clamar a Deus. Terceiro, vem o livramento que só Ele pode trazer. E o quarto momento da nossa vida é gratidão e louvor. Então, bora lá, vamos ler o Salmo 119, versos 153 a 176, vamos pegar textos desse grupo, mas separados por temas, e as 3 letrinhas desses 3 grupos, né, de 8 versículos é a Resh, Shin e Tal, letras do alfabeto hebraico. Vamos começar com a necessidade. O salmista então diz: defende minha causa e liberta-me, protege a minha vida como prometeste. Veja só o clamor. Atenta para a minha aflição e sofrimento e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Andei sem rumo, diz o necessitado, como ovelha perdida. Vem buscar o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Queridos, a gente sabe, o Senhor Jesus disse que o clamor, o balido, né, o bé da ovelhinha perdida, nunca será desprezado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, desde que venha do fundo do coração, daquele que cansou de sofrer, de tentar por conta própria. Jesus, o bom pastor, não deixa de atender ao coração quebrantado e humilde. Daí surge a busca, quando nós estamos na necessidade, por empatia, por alguém que se compadeça da nossa situação, que possa sim estar alinhado com a nossa necessidade. E mais do que isso, que tenha poder, não é, para mudar tal situação. E esse é só Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem poder de vencer o medo, a derrota, o fracasso, o pecado, a doença, ou tão somente a desesperança, e nós não acreditarmos em mais ninguém, em mais nada. Da necessidade, queridos, surge o segundo estágio, o clamor sincero e verdadeiro, que é exprimido neste salmo, nestes versículos, pelo verso 156. Senhor, como é grande a tua misericórdia, restaura, por favor, minha vida conforme os teus estatutos. Verso 159, considera, Senhor, e vê como eu amo os teus preceitos, restaura a minha vida por causa do teu amor. Verso 170, ouve a minha oração, Senhor, livra-me conforme a tua palavra. Verso 169, ó Senhor, ouve o meu clamor, dá-me entendimento como prometeste. Então, quando nós estamos na necessidade, seja qual ela for, em que situação for, nós partimos dessa necessidade para um clamor. E o clamor, queridos, é um grito de socorro, às vezes mudo, que sai lá de dentro do coração.
é expressão agonizante da necessidade. Ouve e atenta são as palavras principais aqui. Restaura, livra-me. É a oração do salmista e daquele que clama. Nossa esperança está depositada não em homem algum, mas tão somente na misericórdia, na compaixão e na maravilhosa graça do Senhor. Em estudos anteriores, aqueles que acompanham vão lembrar, nós abordamos o clamor silencioso de corações que não conseguem nem se expressar. Há momentos na nossa vida que estamos tão angustiados, em necessidade tão grande, que nós não conseguimos orar, expressar em palavras. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo vem com gemidos inexprimíveis para expressar em palavras a nossa busca por ajuda, por socorro e por livramento. Bom, aí vem o terceiro estágio, o próprio livramento, verso 166. Anseio por teu livramento, Senhor, tenho cumprido os teus mandamentos. Ó Senhor, anseio por teu livramento, ele repete, tua lei é meu prazer. Verso 173, estende a tua mão para me ajudar, pois escolhi seguir as tuas ordens. Ou, em outra tradução, venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Irmãos queridos, amigos, a poderosa mão do Senhor estendida em nossa direção é a certeza de livramento, é tudo que nós precisamos. Tem um cântico antigo que eu gosto muito, que fala: quando o Senhor estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. E agora, depois que Ele estendeu a sua mão para mim, eu me regozijo e na tempestade eu posso descansar. Queridos, se o estender das mãos dos homens em compaixão já é algo raro e tão necessário, imagine o estender das mãos do próprio Deus. Se a imposição de mãos dos homens está escrita lá pelos discípulos de Jesus como algo importante para a cura, para livramento, imagine a imposição das mãos do próprio Deus sobre as nossas cabeças, estendida, aquela mão poderosa, amorosa, estendida em nossa direção. Queridos, não pode ser nada melhor. Então, nós esperamos nesta mão poderosa do Senhor, o Senhor estender a sua destra. E quando a necessidade é resolvida, o clamor é ouvido por Jesus e o livramento vem em nosso socorro, o livramento tão esperado, qual o tamanho do agradecimento sincero, da gratidão e louvor? Você lembra daquela passagem de Jesus, que ele estava na casa de Simão, aí veio uma mulher e começou a derramar lágrimas nos seus pés, ela enxugava com seus cabelos, e o Simão, todo religioso, falou: se ele soubesse, essa mulher é pecadora. E aí Jesus contou essa parábola: Simão, aquele que muito perdoado, muito ama, se você veio de baixo, se você sabe quem você é, se você andou por caminhos escusos e você foi perdoado por Deus, você vai amar muito, você vai agradecer muito, você vai louvar muito. Então, esta é uma das joias preciosas, verso 164. 7 vezes no dia eu te louvo, diz o salmista, pois teus estatutos são justos. 7 vezes no dia eu te louvo. Ele contava, pode ser 6, pode ser 8, mas 7 vezes, pelo menos, eu paro para pensar no Senhor. Aquele que depende, que aprende a depender de Deus como hábito e tem essa comunhão com Deus, a sua gratidão é contínua, ela se expressa sempre, ela é praticamente automática, não no automático ruim, mas no automático bom, naquele que sempre reconhece, né? Ela brota espontânea, vem de lá de dentro a gratidão, porque sabemos de onde viemos e se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos morrido, teríamos perecido, partido. Bom, aquele que depende de Deus desenvolve a abençoada prática de parar para dar graças, parar para buscar a face do Senhor e adorá-lo algumas vezes por dia. Então, lá na correria, corre para o seu cantinho: Senhor, vem em meu socorro, reprograma a minha mente que está perdendo as prioridades, mas, Senhor, recebe a minha gratidão. O Senhor é o meu louvor, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha defesa, o Senhor é aquele que vem em meu socorro, o Senhor é a minha esperança. E assim nós derramamos a nossa alma diante do Senhor.
O salmista se dedicava a louvar a Deus 7 vezes. Daniel, diz a palavra, orava 3 vezes ao dia. Paulo, diz a palavra de Deus, por um livramento que ele precisava específico, por causa de um espinho na carne, algo que incomodava muito da parte do inimigo, ele diz que orou 3 vezes. E você, querido? Você desanima na primeira, ou quem sabe você ainda não desenvolveu este hábito, este tesouro que é estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não para palavras repetidas, mas para algo que sai do coração. De vez em quando, pare e agradeça a Ele. Exalte em louvor. Pode ser algo simples, não precisa ser nada rebuscado, mas que saia de um coração sensível, e aquele que vê a sensibilidade do seu coração, a sua necessidade, que ouviu o seu clamor, vem estender a sua boa e poderosa mão em sua direção para livramento, para maravilhas e para obras sobrenaturais. O Senhor está sempre presente. Verso 171. Que louvor transborde dos meus lábios, pois tu me ensinas os teus decretos. O que o Senhor diz, enchei-os do Espírito, que a gente possa emanar palavras que transbordem as coisas de Deus e não as coisas do inferno. Muitas vezes a gente encontra com pessoas e a primeira reação dessas pessoas é falar bobagens, falar palavras torpes, ou reclamações, ou murmurações. Que o Senhor nos dê graça. Não é fácil que o Senhor possa colocar um guarda à porta dos nossos lábios, como diz lá Eclesiastes, mas que a nossa linguagem possa, pela graça dele, poder dele, edificar, enobrecer, enriquecer, abençoar pessoas, e que seja a nossa vida uma prece de exaltação contínua ao nosso Deus. Verso 172. Que a minha língua cante sobre a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Sim, queridos, adoração, louvor em cânticos é uma prática preciosa, é um tesouro escondido. Sim, mas presta atenção, quando as nossas canções são muito mais do que gostar de cantar ou de ter um tempo gostoso, veja, nós estamos falando de louvor e adoração a Deus. Cantar é bom, todo mundo canta, né? Mas não é isso que eu estou falando, é mais do que isso, né? Que elas sejam as nossas canções, a adoração do nosso âmago, que venha lá de dentro, uma devoção pura e sincera, com entendimento e com todo o nosso coração. Faça isso, querido, enquanto é tempo. Diz o livro de Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai a Deus enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso seus caminhos e os seus maus pensamentos e converta-se ao Senhor, que é misericordioso e se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Querido, faça isso hoje. Se você está longe dos caminhos de Deus, se você precisa alinhar, às vezes não está tão longe nem tão perto, mas está frio, sabe aquela fezinha velha, fria, precisa de um calor. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo, busque a sua face e que você possa, na necessidade, buscar em clamor para poder receber o livramento e assim se alegrar em louvor e gratidão. Indo para o final, queridos, verso 175. Que eu viva para poder te louvar e que os teus estatutos me ajudem. A nossa vida, na verdade, nós existimos para o louvor da glória de Deus. Que as nossas vidas sejam orações de gratidão e louvor ambulantes. Que nós possamos, já que fomos alvo do amor do Senhor, da sua compaixão, do seu livramento, que nós possamos andar por esse mundo testemunhando, às vezes sem palavras, mas com a nossa vida, a nossa postura, nosso equilíbrio, levando para as pessoas a paz do Senhor. O Senhor Jesus pegou os seus discípulos e falou: vocês, quando chegarem no lugar, derramem a sua paz sobre este lugar. Se esse lugar não receber vocês, tome a sua paz para você. Isso se você viver na paz do Senhor e não num turbilhão de pecados e coisas que não prestam, né? Queridos, pessoas que foram e são alvo do seu amor e vivem na mesma sociedade depravada e corrompida, mas que receberam da graça do Senhor e com humildade e sabedoria, estes possam viver para anunciar, como eu disse, com ou sem palavras, a bondade,
a misericórdia, a esperança, a graça, o perdão, a salvação proveniente do reino de Deus, queridos. Este mundo precisa que você manifeste isso, que a sua vida seja uma oração a Deus, um louvor a Deus, mas uma manifestação dessa graça que te alcançou. Que eles possam conhecer e serem introduzidos ao Senhor Jesus Cristo através da sua vida. Paz aos desesperados, o tempo aceitável para eles, dizer para eles que ainda há chance de conhecerem e viverem novas vidas em Cristo. Que nos ajuntemos às criaturas todas, aos filhos de Deus nos céus e na terra, para adorá-lo a Deus em espírito e em verdade. Terminando, queridos, ainda esse Salmo fala de declarações de louvor daquele que é dependente de Deus e da sua palavra. Verso 160. A própria essência das tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. A essência, nós não podemos fugir da essência do Evangelho. Hoje as igrejas se perdem, muitas pessoas se perdem porque não conhecem a palavra de Deus e se afastam da essência, daquilo que interessa, da simplicidade da oração, da palavra de Deus, da comunhão, das coisas mais simples, do estar diante de Deus, aos seus pés. Ficam inventando coisas, rituais, tanta bobagem que tem por aí, mas não precisamos nada disso. Precisamos ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Verso 165. Os que amam a tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. Não tropeçam. Ou, outra tradução, muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Como eu disse, permaneçamos na essência do Evangelho. Aí não há tropeço, não há engano, não há heresias e não há excessos. Ficamos no bem bom, naquilo que interessa do reino de Deus e deixamos de lado fofocas, coisas que não completam a obra de Deus, só atrapalham. Finalmente, queridos, devemos sim nos alegrarmos e nos regozijarmos em conhecer a santa palavra de Deus, que faz parte do grande tesouro enviado por Deus para iluminar o nosso caminho como lâmpada para os nossos pés até o céu. O verso 162, alegra-me em tua palavra como quem descobre um grande tesouro. E assim terminamos, queridos, esta palavra. Foram 10 episódios da série Tesouros Escondidos, baseados no Salmo 119 desse canal, Drops do Céu, Gotas de Luz sobre sua vida. Nestes últimos anos, nós estamos falando aí de 8 anos que nós temos esse canal. Trouxemos temas importantes e preciosos. Se você quiser, acesse e você terá riquezas, tesouros escondidos lá também. Alguns temas dos quais falamos que eu queria trazer, falamos sobre o Apocalipse lá no começo, falamos sobre fé, fizemos um estudo de 30 estudos sobre fé, sobre graça, sobre os memoriais diante de Deus, sobre a diferença entre graça, bênção e favor, sobre os altares espirituais de adoração que construímos para Ele, sobre lindas preces e orações, não é? Falamos sobre Deus no meu trabalho, sobre os princípios e valores do reino de Deus. Fizemos uma série sobre os atributos de Deus maravilhosos, um estudo inteiro sobre o livro de Daniel, não é? E mais outros lindos e importantes temas para enriquecimento da nossa fé no único Deus e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue a abençoar a sua vida, que conduza cada um de vocês de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, para a glória do seu nome. Amém. Senhor, abençoa a todos que estão ouvindo esta palavra. Abençoa suas casas, suas famílias, suas vidas. Que eles se comprometam, Senhor, se vinculem a Ti. Que eles sejam como este, Senhor, que na sua necessidade clamam, ao clamar sejam livres e ao serem livres possam Te glorificar e andar em gratidão, Senhor. Que dependam de Ti em todo o tempo, sabendo que os dias são maus, Senhor, e que eles possam buscar a Ti enquanto é tempo. Abençoa cada um, a cada uma, em nome de Jesus. Amém.